Eu sou Cris Serra, faço parte da equipe de coordenação da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT. Estou aqui hoje com vocês a convite de Católicas pelo Direito de Decidir para comentar o documento da Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano, que nega à Igreja a possibilidade de abençoar uniões entre pessoas do mesmo sexo. Esse documento foi recebido com muita indignação, porque, embora ele reafirme o que diz a doutrina católica, que é preciso respeitar e acolher as pessoas homossexuais, os textos da Igreja usam o termo homossexuais para se referir às pessoas LGBTI+, como um todo, e evitar toda forma de discriminação injusta. Esse texto diz também que, abre aspas, a Igreja não pode abençoar o pecado, fecha aspas. No fim das contas, é um texto muito violento, por várias razões. Primeiro, por seguir a linha da doutrina que considera as experiências das pessoas LGBTI+, nas suas relações afetivas, sexuais e amorosas, ruins por definição. Isso em si já é violento. E se torna mais violento ainda por nos ver desse modo sem nenhuma base na realidade, sem nenhum olhar, nenhuma escuta para quem nós somos de verdade, nas nossas vidas, nas nossas relações, nos nossos afetos, nos nossos amores, nos nossos prazeres, nas nossas experiências de fé, nos nossos testemunhos de vida cristã. O fundamento dessa doutrina é uma concepção de que a sexualidade humana só pode ser voltada única e exclusivamente para a reprodução. E convenhamos, condenar toda e qualquer expressão de sexualidade humana que não seja voltada para a reprodução, sem levar em consideração prazer, a alegria, a entrega, a confiança, o encontro, a potência, a sacralidade de tudo isso. É violento não só com as pessoas LGBTI+, mas com todas as pessoas humanas. Por fim, esse documento corrobora e reforça toda a violência do silenciamento, da invisibilização, da culpabilização, da inferiorização, da exclusão, da hostilização, e toda sorte de violências derivadas disso tudo que as pessoas LGBTI+, sofrem nas igrejas e nas suas famílias. Mas apesar de toda indignação, esse documento ele não é exatamente nenhuma surpresa. Ele reflete uma face da igreja que é muito desconectada da vida concreta das pessoas e das comunidades, muito voltada para si mesma, para o seu próprio umbigo, para a reprodução da doutrina pela doutrina, da lei pela lei, da lei que se justifica por si mesma e perdeu de vista o mandamento do amor, do acolhimento, do serviço. A ideia de que Deus é Emmanuel, Deus conosco, se perde nessa face da igreja que não vem ao nosso encontro, que se recusa a vir ao nosso encontro. Mas isso não é nenhuma novidade. Desde os tempos de Cristo. Cristo, aliás, foi condenado e morto, justamente por se insurgir contra o legalismo vazio e o moralismo hipócrita dos doutores da lei do seu tempo. Cristo foi morto justamente por denunciar que a lei, sem amor, é letra morta. Então, desde os tempos de Cristo, desde antes, desde sempre, não tem nenhuma novidade na atitude que a Congregação para a Doutrina da Fé expressa nesse documento. O que vale a pena destacar, o que é sim a grande novidade desse documento, não é a resposta. A grande novidade desse documento é a pergunta. O fato de que a Congregação para a Doutrina da Fé tenha precisado responder essa pergunta, a Igreja pode abençoar uniões entre pessoas do mesmo sexo? Eles terem que responder essa pergunta fala muito sobre a mudança de mentalidade, a mudança de sensibilidade no mundo e nos ambientes católicos para a questão LGBTI+. E o quanto a doutrina católica sobre as pessoas LGBTI+, sobre sexualidade em geral, sobre matrimônio, está muito desconectada da vida das pessoas e faz cada vez menos sentido. Que a resposta tenha sido tão extemporânea, tão fora do seu tempo, e que esse descompasso e essa falta de sentido sejam muito evidentes para a maioria das pessoas católicas e não católicas, isso não é novidade. Essa é a história da igreja, desde Cristo, sempre mudando de baixo para cima. As transformações vêm das bases, do chão da vida. É no chão, na vida concreta das pessoas e das comunidades. É nas margens, é nas catacumbas, que o Espírito sopra mais alto
sopra mais livre e se faz ouvir com mais clareza. Por isso, para mim, o mais importante nesse episódio não é a resposta contida no documento, é a resposta ao documento, a resposta profética que vem varrendo a Igreja Católica desde que o documento foi divulgado. Não. Está errado. Vocês estão errados. A gente não aceita não como resposta, que foi o que disseram os bispos, a Conferência Episcopal, que reúne os bispos alemães. Tem uma dimensão profética nessa reação ao documento, nos dois sentidos da palavra profetismo. Primeiro, a denúncia do erro e da injustiça. Segundo, o anúncio da mudança. O episódio todo em torno desse documento pode ser lido como um sinal da mudança. Essa pergunta sobre as bênçãos aos casais de pessoas do mesmo sexo não é uma dúvida, é uma demanda. É um clamor. No mundo inteiro, não são só pessoas católicas LGBTI+, mas também organizações e movimentos eclesiais, teólogas, teólogos, padres, freiras, cardeais, bispos, leigos, que estão profeticamente denunciando a injustiça desse documento e anunciando a mudança. É o Espírito soprando nos ventos da mudança. Esses ventos vão abrir portas e janelas, vão arejar a igreja e ajudar a igreja a respirar e a seguir viva. Porque é pelas catacumbas que a igreja respira.